dia, gente. A hora é agora. Exatamente. Bom, me parece que já é hora da gente dar início, então, oficialmente, boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do GGL Advogados. Como temos falado em outros momentos, trata-se de um projeto do escritório no sentido de levar informação de qualidade, informação que normalmente na linguagem jurídica é muito complicada, difícil de ser interpretada, compreendida, mas que a gente tenta traduzir, colocar numa linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva, e no sentido de trazer dicas para a população e para o nosso público-alvo, nossos clientes. Então, esse é o objetivo. Lembrando que a gente tem sempre lives às terças e quintas aqui no Facebook e estamos iniciando também um projeto de desenvolver algumas lives no Instagram. Então, nos aguardem que nos próximos dias sairão novos temas. E hoje eu tenho aqui comigo para falar sobre o benefício assistencial, de prestação continuada, o Eric Ribeiro, que é nosso sócio na unidade da Lapa, e a doutora Adriana Santos, advogada na nossa unidade de São Miguel Paulista. Então, boa noite aos dois, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, e, enfim, a gente sabe como o problema que o mundo está enfrentando em razão dessa tragédia que é a pandemia causada pelo coronavírus e todas as consequências que isso tem causado na vida das pessoas. E como se sabe, é justamente a população mais humilde, a mais desprotegida que sofre as consequências, ela sofre em dobro, ela sofre por conta do coronavírus e ela sofre por conta das consequências econômicas que também produz. Pessoas que já estavam desempregadas, então vivem um drama em dobro, porque não tem renda e ainda tem o risco de se contaminar. Tanto é que muita gente que não tem renda está aí correndo perigo, saindo às ruas para arrumar condições de vida, conseguir renda para pagar as contas, para levar alimentos para casa. Então, é nesse contexto que esse benefício, essa ideia desse benefício, ela aparece, de dar uma assistência, cobrir uma necessidade básica, necessidades básicas. Então, é esse o benefício assistencial. Ele é previsto numa lei de 1993, e, enfim, é um benefício super interessante, um benefício que continua, apesar das tentativas dos interesses de destruí-lo, de acabar com ele se manteve, e, enfim, então ainda é uma forma da população carente ter acesso a algum tipo de renda, sobretudo as pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social e que se encontram numa situação vulnerável. Então, para comentar sobre o auxílio, esse benefício do benefício assistencial, prestação continuada, temos aqui, então, a doutora Adriana e o Eric para falar sobre ele. Então, vou passar a palavra primeiro para a doutora Adriana, e ela vai fazer suas primeiras considerações, e em seguida a gente bate um papo. Adriana, por favor. Boa noite a todos, novamente. O LOAS, ele é como um auxílio, na verdade, para aquelas pessoas que realmente necessitam. Então, ele serve tanto para pessoas acima de 65 anos, como para pessoas deficientes, que realmente demonstre a necessidade desse auxílio e que não tem condições de trabalhar e de manter a renda da família e o próprio sustento da pessoa. Inicialmente a gente viu que teve bastante alterações referente à pandemia, que o INSS, todas as agências estão fechadas, algumas pessoas estão até meio que confusas referente a essa questão. Todo o sistema do INSS ele se tornou online, então já está para quem realmente é destinado esse benefício, ele já é um pouco mais complicado, porque ele é todo online, você tem que ligar ou ligar no 135, enfim,
São várias problemáticas que ocorreram de acordo com a pandemia. Mas aqui nós vamos falar sobre algumas regras que estão sendo utilizadas hoje e que vai facilitar bastante a vida das pessoas para conseguir esse benefício mesmo durante a pandemia. Adriana, explica para a gente melhor, então, para quem que esse benefício é destinado e quem pode ter acesso a ele? Quem são as pessoas que podem ter acesso ao benefício de prestação continuada? Tá. O benefício LOAS, ele é destinado para as pessoas acima de 65 anos, seja os idosos, que não possuem condições financeiras de se manter, ou que nunca contribuíram com o INSS, ou que a contribuição é uma contribuição pequena e que não suporta uma aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, conforme as regras atuais da Previdência. Em um segundo momento, também é direcionado para as pessoas que possuem deficiência. Essa deficiência não é somente uma deficiência física, pode ser uma pessoa que tem um problema de saúde muito grave, uma criança, enfim, não tem uma regra de idade, ela se enquadrando como uma pessoa deficiente, ou seja, que ela tem limitações de saúde e que a impossibilitem de trabalhar e que tenha um custo maior de vida, que a Previdência que entrega esse benefício para que ela tenha uma maior qualidade de vida e que ela tenha uma vida digna. Então, assim, o LOAS é para aquelas pessoas para ter aquela vida digna, como diz a Constituição. Um dos maiores critérios para você receber o LOAS é que a renda familiar. Então, a renda familiar ela tem que ser até um quarto do salário mínimo, que é um quarto do salário mínimo está em torno de R$ 249,50 hoje, com a atualização do salário. Ela tem que provar, demonstrar a sua necessidade desse valor, ou seja, ela tem que provar que as condições onde ela mora, os remédios que ela toma, precisa desse complemento do LOAS. E ter o cadastro no CRAS. Tem um cadastro no CRAS, se ela já estiver recebendo o Bolsa Família, já é um meio de provar que ela é uma pessoa com necessidades, que ela precisa realmente desse auxílio, por mais que não case os dois, que você não consiga receber os dois, mas já é um meio de provas que você realmente prove que você tem essa necessidade de receber esse LOAS. Eu acho que posso só fazer uma observação? Claro. Eu acho que uma coisa que a doutora Adriana ela enfatizou e é importante, gente, isso é muito importante porque isso acontece muito. Direito se faz de provas. Não adianta eu ter a necessidade, eu precisar do remédio, se eu não me documento, se eu não guardo o receituário, se eu não vou atrás do laudo. Assim, o perito do INSS ou quem vai fazer a avaliação social, ele depende necessariamente dessa documentação, principalmente em situações, às vezes, que a renda supera. Só que os gastos são muito maiores do que a renda e você está precisando desse benefício e não vai conseguir, justamente porque não tem a documentação. E isso é um dos maiores problemas que... É importante guardar, levar... Pode falar, doutora. Tá. Devolva a palavra. Esse é um dos maiores... Obrigada. Esse é um dos maiores problemas que a gente encontra das pessoas que dão entrada no benefício. Eles não... geralmente... eles são negados porque não tem prova suficiente. Então, assim, a criança, vamos ter um exemplo, até tem um cliente no escritório que ele tem um problema renal e que ele tem que fazer hemodiálise, e assim, é um problema renal crônico, o menino tem 10 anos, então desde que ele nasceu ele tem o mesmo problema, mas sempre é negado o benefício dele. E aí quando você vai analisar,
não tem a renda familiar de todas as pessoas da casa, não tem todos os exames, só tem aqueles exames de sangue, alguns exames preliminares, então não tem todas as documentação, não tem os remédios que ele toma, que são caros, que o Estado ele não fornece, são remédios de alto custo, que mesmo tendo acesso ao SUS, o SUS não fornece esse remédio de alto custo, então, assim, parentes compram, e aí não entrega a nota fiscal, então, assim, tanto que esse menino, a gente foi analisar direito, ele foi negado por essas questões, entendeu? Então, se você consegue comprovar por meio documental, por documento, seja guia médica, seja comprovante de pagamento de remédio na farmácia, seja por alimentação específica, ele só pode tomar um determinado tipo de leite, que esse leite custa em torno de R$150 por dia. Existe, sim, problemas, pessoas que têm problemas intestinais, que não podem tomar, não comem todo o tipo de comida, só tomam um determinado tipo de leite, e aí por dia ela toma em torno de 2 frasquinhos desse leite, cada leite é R$150, então vai ultrapassar muito o valor da renda familiar, então às vezes assim, mas precisa mesmo ser somente um quarto? Existem as exceções, e essas exceções é que a gente precisa comprovar. Então, vamos, por exemplo, a família é composta de 4 pessoas, e o pai, somente o pai que trabalha, porque a mãe tem que ficar cuidando da criança que tem esse tipo de problemas especiais. Então, o pai, ele ganha 3 mil. Então, a renda familiar, com certeza, ela vai ultrapassar um quarto do salário mínimo. Só que eu preciso comprovar que somente a renda do pai não suporte os gastos com medicação, com uma qualidade de vida para a criança decente. E aí que a gente consegue provar, por meio de documentos, pro INSS, que esse LOAS, ele deve ser deferido. A criança precisa receber esse LOAS. E aí a criança começa a receber. Então, provar essa deficiência da criança, essa necessidade desses custos a mais, eu consigo provar. É aquela mesma também história. 2 pessoas dentro da mesma casa, pode receber o LOAS? Pode. Desde que comprove que somente um LOAS não seja capaz de suportar toda os custos com remédios, com os tratamentos das pessoas. Eu tenho lá no escritório um casal que o senhor, ele já tem cerca de 70 anos, tem um problema sério no coração, está na fila de transplante, e a esposa dele, ela tem em torno de 55 anos, e ela tem um câncer na faringe, e que ela tem uma tráqueo, então ela tem que fazer limpeza, ela tem custos adicionais muito grandes. Então, esses dois, um só pode receber o LOA, ou os 2 podem receber? Os 2 podem receber, comprovando a necessidade desses remédios, desses tratamentos que somente o valor de um salário mínimo não vai suportar, entendeu? Então, assim, são essas exceções que a gente consegue provar através de receita, de comprovante de pagamento de compra, de água, de luz, carteira de trabalho. E aí tem essa questão, que com a pandemia é tudo online. Então, como é que você vai conseguir provar tudo online? Agora é um desafio, né? É um desafio. Eu preciso te fazer uma pergunta, mas antes... eu vou fazer a pergunta e você responde daqui a pouquinho. A pergunta é a seguinte: como é que o INSS avalia se uma pessoa é de uma família de baixa renda? E como é realizado, e se há um estudo social, e como esse estudo social é realizado? Mas guarda essas 2 perguntinhas aí com você, que eu quero, antes disso, cumprimentar aqui o pessoal que chegou um pouquinho depois do início da live. E como eu sempre faço, eu gosto de mencionar nome a nome. Temos aqui o pessoal que representa as páginas da linha 42, o Sorocaba Plural, a Gilene, a Bianca, a Simone, o Cleidson, a Rose Dias, o J. Cerqueira, o Josenildo. Então, a todos estes, muito obrigado e sejam bem-vindos ao nosso evento.
Caso tenha alguma pergunta, deixem aí, que daqui a pouquinho a doutora Adriana, o doutor Eric respondem, e, enfim, fiquem à vontade. Bom, só recapitulando, a Adriana explicou até aqui o que é o benefício assistencial, explicou quando ele cabe. Então, quem é que tem direito? É o idoso a partir de 65 anos de idade ou a pessoa portadora de deficiência. E aí, a pessoa portadora de deficiência, ela pode ter qualquer idade, né? É importante isso ficar claro. E, enfim, ela explicou também sobre a questão da renda necessária para ver o enquadramento no benefício. Não é qualquer pessoa que tem direito ao benefício, não é porque é só deficiente que terá direito ao benefício, não é só idoso que terá direito ao benefício, tem que acumular, são 2 requisitos. Tem que ser idoso e ter a renda e não ter renda suficiente, ou seja, a renda per capita, renda por cabeça, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. No caso do deficiente, é a mesma coisa. Então, a deficiência mais renda. No caso do idoso, é a idade mais renda. São 2 requisitos simultâneos necessários para ter direito ao benefício. A Adriana tem essa questão. Depois que você responder essa pergunta, que eu vou refazer, eu vou voltar em uma outra que tem a ver com renda, mas já indo, então, nessas questões que eu coloquei, uma vez que a pessoa dê entrada num benefício, um pedido de benefício assistencial LOAS, como é que o INSS avalia que ela é de baixa renda? Tá. Em primeiro momento, serão agendadas 2 perícias. No caso, se for para pessoas deficientes, serão 2 perícias. A primeira perícia, que a gente fala que é perícia, mas é uma avaliação social. Um assistente social, ele vai até a residência da pessoa, vai avaliar, vai analisar todo o ambiente onde a pessoa mora, ver as pessoas que residem na casa dela, qual a qualidade de vida delas, e vai dar o parecer, se a pessoa tem direito ou não. E aí, em segundo momento, o INSS ele vai agendar uma perícia médica. Isso aí quando a gente fala sobre o deficiente. Então, o INSS ele vai agendar uma perícia com um médico que seja de acordo com a lesão ou com a deficiência da pessoa, porque assim, a gente pode incluir tanto deficiência física, como mental, como vários tipos de doenças que incapacitam ou dificuldades que incapacitam a pessoa de trabalhar ou de ter uma vida digna. Então, esse médico, ele vai analisar e vai dar o parecer dele. Depois o INSS, ele vai juntar e aí vai falar se, de acordo com o assistente social e de acordo com o médico, tem direito ou não ao benefício. No caso do idoso, vai o assistente social, ele vai analisar a renda familiar do idoso, vai analisar a pessoa e já pode, de plano, já conceder o benefício do LOAS. Não necessariamente ele passe por perícia com o médico. Se o assistente social já comprovar que a pessoa é uma pessoa necessitada, que é doente e tudo mais, na verdade, que ela é necessitada, que ela precisa realmente desse benefício, eles já podem conceder esse benefício para a pessoa. Aí é uma questão que talvez você vai me perguntar. Na pandemia, tá tendo essas visitas? O que está acontecendo na pandemia? A avaliação médica para deficiente, ela está sendo realizada online, ou seja, com os documentos médicos. Então, o médico perito do INSS, ele vai analisar todos os seus documentos médicos, e aí vai falar se é uma pessoa deficiente ou não. Na assistente social, a pessoa, ela vai até o CRAS. O CRAS, ele está trabalhando com seus horários diferenciado, está atendendo com de formas a prevenir o Covid, mas eles estão emitindo o laudo. Então, sendo somente agora na pandemia que tem que ir lá no CRAS? Não. Para todos os pedidos, seja antes ou depois da pandemia, tem que sempre estar com um cadastro no CRAS, que aí a assistente social ela já vai ter analisado, já vai ter visto se você realmente é uma pessoa necessitada ou não, ela já vai ter feito essa avaliação social. Então,
O normal, até anteriormente, o normal era cadastro no CRAS, o assistente social ele vai analisar, vai ter aquela visita com o assistente social, depois tem essa perícia com o médico, ele vai analisar os exames, e aí, analisando essas duas perícias, aí será concedido o LOAS, que é o benefício. Tá. Agora, antes disso, ela precisa proceder a um cadastro. Que cadastro é esse? O cadastro de... no CRAS, que é o setor da prefeitura. Sim. É o Centro de Referência à Saúde Social, que é assim, é um setor da prefeitura que ele tem, que ele, como posso falar? Eles vão analisar todas as pessoas daquele município, seja ele de uma grande cidade ou de uma pequena, de municípios pequenos, ele vai meio que vistoriar ou vai acompanhar aquelas pessoas que são de baixa renda. Então, o CRAS, mas o CRAS é só para o LOAS? Não, às vezes o CRAS, ele é responsável por fornecer cesta básica, é responsável por encaminhar para acompanhamento de consultas médicas, enfim, ele é determinado por uma gestão pública de saúde e de qualidade de vida das pessoas necessitadas. Então, assim, para você conseguir a maior parte dos benefícios assistenciais, seja eles tanto o FIES ou qualquer outro benefício assistencial às pessoas, é preciso fazer o cadastro no CRAS. E aí o LOAS, que é o benefício de prestação continuada para o deficiente, ele utiliza também as informações do CRAS, que o município que é responsável por gerir essas informações. Então, assim, todos precisam ter esse cadastro no CRAS. Certo. Respondido? Bom, as perguntas estão chegando. Daqui a pouquinho, então, a gente vai para as respostas. Adriana, uma outra questão. Em que situação o INSS pode negar o pagamento desse benefício? Mas antes disso, eu vou entrar na pergunta que eu queria complementar, sobre limite de renda. Você falou que o limite para a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça, para entrar no critério do benefício, é 1/4 do salário mínimo. Então, vamos lá. Tem uma família que ganha R$2.000 por mês, a soma da renda de toda a família é R$2.000. Ela tem 5 membros, então 5 pessoas moram sob o mesmo teto, e a soma da renda deles soma R$2.000. Então, 3 pessoas trabalham, 2 não trabalham. Então, soma R$2.000. Então, dividido por cabeça, dá R$400 para cada um. Bom, pela lei, teoricamente, não teria direito, né? Porque passou de aproximadamente R$250. Passou muito disso. Chegou 400 por cabeça. Mas se essa família, um desses membros, ela é ou idosa acima de 65 ou é deficiente, por esse critério da renda ser acima de 250, ser 400, ela não tem direito ao LOAS ou há alguma forma dela conseguir esse benefício? Dá para fazer uma outra interpretação? Lembrando... Sim, olha, a renda do idoso, ele não entra como renda familiar. Aí você já excluiu a questão o idoso que recebe, ele já recebe o LOAS ou recebe a aposentadoria dele, ou é por tempo de contribuição, é por idade, e aí ele também está naquele polo familiar. A renda do idoso, ele não entra como renda familiar. Porque aí já entende-se que o idoso, ele tem remédios para comprar, enfim, ele já tem os seus gastos pessoais que não teria como auxiliar na renda familiar, então ela já não entra. E aí, como eu já tinha até falado, se caso nessas exceções prove que somente que aquela renda familiar não comporta os gastos que aquele idoso ou aquele deficiente tem com remédios, com alimentação, com custo de vidas para ele ter o tratamento,
ele pode, a família, ela pode ultrapassar essa renda, e mesmo assim o LOAS, ele vai ter o benefício concedido. Certo. Então, a gente viu, qualquer pergunta que eu queria fazer, bom, então voltando, em que situação o INSS pode negar o pagamento desse benefício? O INSS nega, e aí a pessoa, ela entra com ação na justiça, é assim que acontece? Olha, tem um caminho que é o recurso no INSS. E aí é um pouco mais complexo, porque ele teve uma alteração nessa madrugada, a alteração da lei previdenciária nessa madrugada, que ela está bem recente mesmo. Mas, assim, ele entrou, como é que funciona o processo administrativo? Vamos lá. O processo administrativo, o requerente, ou a pessoa que precisa, ou responsável pelaquela pessoa que precisa do benefício, ela vai juntar toda a documentação. Aí, ela vai dar entrada nessa documentação, e aí o INSS vai agendar aquela perícia, a social, que é com a assistente social, vai passar com o médico perito. Aí eles vão analisar, se precisar emendar algum documento, eles vão pedir uma exigência, eles vão pedir para que entregue esse novo documento. Se estiver tudo certo, eles vão falar, defira o benefício a partir da data tal, ou indefira esse benefício. Pela lei, você só pode entrar no juizado após o indeferimento. Então, assim, fala aqui, você tem que se socorrer de todos os meios para que não gere um processo judicial. Então, como é que outra forma que o INSS tem para poder reanalisar? É feito um recurso. Esse recurso, ele não é analisado pelo INSS, porque aí seria fora de lógica. A mesma pessoa que negou vai reavaliar a sua própria decisão. Então, não é assim. Então, vai para uma junta de recurso que eles vão reanalisar. Então, você vai fazer um pedido explicando porque você não concordou com a decisão do INSS e porque você precisa alterar. Então, nessa alteração, você vai entrar com um recurso. Esse recurso, ele tem o prazo de 80 dias para eles analisarem. Então, se precisar refazer a perícia, essa junta de recurso vai mandar para o médico perito federal para que ele faça essa nova avaliação médica. Aí o médico ele vai avaliar novamente e aí vai voltar. Aí ele vai falar, olha, INSS, você tem que corrigir, porque aquela sua decisão ela estava errada. Aquela pessoa ela tem realmente direito a receber o LOAS. Ele vai mandar o ofício e o INSS ele vai restabelecer o benefício da pessoa. Ele vai restabelecer ou ele vai conceder aquele benefício. Então, você tem duas formas, você tem dois meios administrativos, que é o pedido comum, que é o pedido pelo INSS, e depois o recurso que você vai fazer o pedido para as câmaras recursal, que é para a área de recursos do INSS. E aí, eles mandou para o INSS, concedeu o benefício. Ok. Não concedeu o benefício, e agora? Eu entro com ação judicial. Eu vou juntar todos os documentos que eu entreguei para o INSS e vou fazer o pedido judicial. No juiz, aí o juiz vai fazer novamente uma avaliação social, mas com assistente social do fórum, do juizado, vai pedir novamente uma perícia médica com os médicos do fórum, são os médicos federal, não é pelo médico do INSS, então a perícia ela não acontece no INSS, quando você entra com o processo judicial, e aí, depois disso, ele vai falar, o juiz que vai dar a sentença, se realmente o benefício ele tem que ser implantado, ou se realmente o INSS ele foi corretivo, ele acertou, então não tem como aplicar aquele benefício para aquela pessoa, entendeu? Então esses são os caminhos. Só tinha uma pergunta da experiência da doutora.
que a senhora acha melhor nesse sentido? Se eventualmente eu perco já na primeira instância do INSS, vale a pena recorrer? Existe uma taxa de reversão grande ou já vale a pena já mandar para o judiciário e refazer pela via judicial? Olha, uma questão assim, é caso e casos. Eu não tenho como falar, olha, vai direto para o judicial, então vamos fazer um recurso. Se a decisão se baseou por exemplo, eu tenho uma pessoa que é nitidamente que ela não tem condições nenhuma e que ela é uma pessoa doente e acamada, que realmente não tem condições de trabalhar. O INSS negou, na perícia médica falou que ela não tem direito a nada, que ela não tem doença incapacitante nenhuma. Deu a primeira, eu já corro para o judicial, porque eu não vou esperar em torno de 80, 90 dias para o INSS analisar aquele pedido. Demora muito. Ou tem aquelas questões que a pessoa entrou e ela entrou, só que os documentos que ela entregou no INSS não estavam muito legíveis. Fotos não foram tiradas adequadamente, e aí o INSS nem pediu para fazer, não abriu exigência, ou seja, não pediu para entregar as cópias originais para tirar uma nova cópia, ele já indeferiu direto, aí vale a pena a gente entrar com recurso. Então, assim, é entre casos e casos, entendeu? Se está demorando muito para avaliar, se está demorando muito para o recurso, sem motivo algum, eu já entro, eu não fico aguardando o prazo do recurso. Eu aguardei, pela lei, 80 dias que o INSS tem, que a junta recursal tem para poder dar a resposta do recurso. Eles não deu em 80 dias, precluir, eu vou para o judiciário, entendeu? Aí eu já coloco no judiciário, já distribuo a ação, porque o INSS já perdeu o prazo deles. E o meu cliente não tem condições de ficar esperando mais de anos para poder sair uma sentença, entendeu? Então, entre situações e situações, entendeu? Sim. Então, eu vejo muito bem, eu analiso muito o caso da pessoa, as condições de vida da pessoa, eu vejo que a pessoa ela precisa de uma medicação urgente e que o SUS está demorando muito para entregar, então aí eu vejo, olha, se ela receber só o LOAS, consegue pagar essa medicação e ela está com urgência, então eu não vou esperar esses prazos de 80 dias do INSS, entendeu? Eu já vou correr para o judicial, aí eu já entro com uma liminar para ser com urgência, para ser avaliado com a máxima urgência possível do judicial, que normalmente eles estão decidindo em questões de dias. Está sendo bem rápido mesmo o judiciário decidindo essas questões. Quando há uma preliminar de necessidade de urgência, eles já estão decidindo rápido. Então, está andando um pouco mais rápido o processo judicial. Ô, Eric, agora uma pergunta para você, de cunho prático. Como é que tem sido a experiência do GGL Lapa em relação no tratamento aos clientes que pedem o benefício assistencial? Então, a gente tem tido bastante êxito, né, nesse tipo de processo, e assim, o que eu percebo é que é um dos benefícios mais recorrentes, principalmente depois dessa reforma, que criou dificuldades cada vez maiores para outros benefícios, que, enfim, requerem outros requisitos. Eu percebo que é claro que, assim, existem muitas situações que é o que a doutora Adriana estava falando, de que as pessoas, às vezes, se documentam muito mal, às vezes elas esperam muito tempo para fazer essa prova, e aí isso dificulta muito, inclusive o tempo, né? Às vezes, a maioria das pessoas que pede o benefício do LOAS, principalmente quem tem deficiência, já está tendo a necessidade agora, já está tendo prejuízos financeiros agora. Então, essas questões que a doutora Adriana levanta são realmente parte tanto do dia a dia da doutora Adriana em São Miguel, com relação a prazo, com relação a problemas com documentação, como é da realidade da Lapa.
Sim, eu vou aproveitar e pegar um gancho na sua fala, quando você fala de necessidade de documentação adequada. Por quê? Existe a lei prevê que no âmbito do processo administrativo do INSS, o cidadão pode ir diretamente fazer o seu agendamento, da entrada no benefício, comparecer, se for negado, ele mesmo pode recorrer, tudo mais. Só que é aí que mora o problema. Nós percebemos no dia a dia que as pessoas, elas muitas vezes perdem o direito porque elas não conseguem fazer adequadamente, não conseguem interpretar adequadamente a documentação ou fazer uma entrevista correta no INSS, na perícia social, por exemplo. Ela acaba entregando informações que ela não deveria. Então, assim, ela acaba falando, não estou falando de situação de má fé, estou falando de situação que a pessoa acaba falando, entregando informações que ela mesma não compreende e acaba causando uma situação em que o perito social, ou ele acaba interpretando de uma maneira negativa e negando o benefício. E aí fica muito complicado. Então, sempre que necessário, eu sei que muita gente fala, não, vai você sozinho para você não ter que pagar advogado. Gente, procura advogado existe para isso, para orientar as pessoas, orientar os cidadãos. Então, na dúvida, eu não sei como fazer, vou procurar um advogado, cara, de sua confiança, não vai pegar qualquer um também não, porque tem muita gente despreparada no mercado. Pede uma indicação a alguém, busca alguém de sua confiança, vai na OAB, talvez, se for o caso, em algum órgão, no próprio CRAS, de repente eles têm alguma sugestão, mas no fórum, mas peçam sugestão de alguém, na dúvida, não façam sozinhos, porque você acaba perdendo muitas vezes o direito, a oportunidade de conseguir, naquela situação, a concessão do benefício. Então, esse é um problema recorrente. Eu até tenho... Pois não, Adriana. Nessa questão, eu até tenho um caso de uma cliente que ela fez o pedido administrativo sozinha, e aí ela só entregou os documentos. E a criança, ela nasceu com alguns problemas de locomoção e tudo mais, e aí ela só entregou alguns documentos, ela não entregou todos os exames, porque ela achou que não era necessário. E aí foi negado no administrativo. Aí ela sozinha, entrou com processo judicial, e aí fez a perícia médica, o médico realmente concedeu o benefício. O médico, ele falou, não, realmente, ela tem condições, requer o benefício até ela completar os 11 anos, depois ela volta para ver se ela vai manter esse benefício. Só que aí a assistente social viu o olerite dela. O olerite dela, a renda familiar deu R$300 por pessoa. Aí ela falou assim, não tem direito. Mas aí ela foi e me procurou. Aí deu o processo judicial e ela perdeu. Só que ela não conhece o sistema do fórum, ela não conhece o sistema judicial. A Defensoria Pública perdeu o prazo para poder se manifestar sobre a conclusão do assistente social. Eles não avisaram que tinha que ter essa manifestação, eles perderam o prazo. E aí o juiz foi e falou que defiro, não tem direito ao LOAS. E aí eu fui analisar, ela foi no escritório, como é que eu consigo fazer? Aí eu fui analisar. E aí eu vi que ela tinha o salário de uma ajuda cesta básica que pagava em dinheiro na conta dela. Só que o patrão dela, até então, não discriminava no olerite. Então, ele falou assim, olha, essa cesta básica, ele é um bônus para quem cumpre tudo mais. E aí ele parou de dar essa cesta básica. Então, o salário dela foi para 230, ou seja, 230 a renda per capita da família, ou seja, ele estaria no limite do LOAS. Mas por falta dessa manifestação, dela contestar aquilo que o assistente social fez e que o advogado da Defensoria Pública ter perdido o prazo, porque eles cuidam de milhões de processos ao mesmo tempo, ela acabou perdendo o benefício. Então, eu tive que entrar novamente com benefício com pedido administrativo, porque a situação da menina havia mudado, ela teve que fazer uma cirurgia no coração. Então, ela precisa fazer uma ressonância que o SUS demora uma vez por ano
para fazer, só libera uma vez por ano para fazer, ela tem que fazer a cada 4 meses para estar acompanhando a evolução do coração dela. E esse exame que ela faz, essa ressonância, ela é muito cara. Então, a mãe tá tendo que pagar no bolso dela, só que eu não consigo entrar diretamente com o judicial sem antes dar a negativa do administrativo, entendeu? Então, assim, ela tá há 2 anos já, ficou 1 ano aguardando essa decisão desse novo pedido que eu entrei para ela, porque no pedido inicial ela foi mal orientada ou ela não tinha essas questões técnicas que precisa para poder conceder o LOAS, entendeu? Então, assim, você consegue fazer sozinho? Ok, você consegue. Você tem e-mail? Você consegue fazer pela internet? INSS, pelo meu INSS ou ligando no 135, você consegue fazer todos. Mas aí é essa questão, vai estar correto? O INSS, ele tem uma regra administrativa que eles têm que falar de forma bem explicada, que eles têm que oferecer todos os caminhos para o dependente ou para o beneficiário, ou aquela pessoa que procura INSS. Mas essa não é a realidade que a gente vê, eles são mal orientados. Então, assim, você consegue fazer? Você consegue. Mas de preferências para você pesquisar alguma, ou como o José Valdo mesmo falou, ir na OAB, ir procurar a Defensoria Pública, pesquisar, estudar, procurar um outro advogado que seja de sua confiança e que realmente entenda sobre o INSS. Isso é bem importante. Eu só retornaria a pergunta para a doutora Adriana. Se essa moça, ao invés de ter entrado com o pedido administrativo, tivesse consultado a senhora, doutora, quanto tempo a senhora acha que ela ia ganhar só nessa brincadeira de não ter consultado o advogado? Talvez anos, né? 1 ano, no mínimo, porque 1 ano. O INSS está demorando muito para dar resposta de LOAS. Tanto que já foi bem noticiada na Globo, em todos os canais de jornal, que o governo teve que contratar, chamar servidores, aumentar esses servidores para poder liberar, porque tinha muito cadastro dos pendentes. Então, aí saiu para fila nacional. Essa fila nacional é vários outros processos, então eles estão demorando muito. No pedido administrativo que ela deu a primeira vez, eles deram a resposta em 6 meses. Então, era uma época do INSS que estava dando as respostas muito rápidas. Os processos eles não estavam demorando, principalmente de LOAS, não estavam demorando para eles darem a decisão. Hoje, devido a problemas administrativos do INSS, muitos funcionários, muitos servidores do INSS se aposentaram, então eles fecharam muitas agências. Então, assim, por N motivos, o INSS meio que travou a fila do reconhecimento do LOAS. Então, tá demorando muito. Então, assim, se já tivesse sido logo no início, com uma pessoa que entendesse, que fizesse logo os motivos, olha, ela tem um CID tal, a renda da família é composta assim, a mãe é a única que sustenta a casa, o lerite dela é assim, o salário base dela é esse, mas ela recebe eventualmente uma cesta básica, ela já teria recebido, porque ela deu entrada na época que estava sendo rápido. Agora, como demorou praticamente 1 ano para poder sair, 1 ano e meio para poder sair essa segunda resposta desse pedido que eu fiz depois que saiu essa sentença. E eu não podia entrar com um novo processo judicial, porque senão daria processos iguais. Então, ela perdeu praticamente 1 ano e meio. E aí, para quem está pagando exames de quase 400, 500 reais uma vez a cada 4 meses, é pesado. É um valor que fica às bem vezes pesado. Mas às vezes 1 ano é suficiente para se tornar inviável. 1 ano, para muita gente, é uma questão de vida ou morte. Então, às vezes, você procurar uma situação dessa um profissional, muitas vezes é uma questão de vida ou morte. O INSS... A pessoa que tem, enfim, vários tipos de problemas de saúde, e que 1 mês é muita diferença, imagine 1 ano.
entendeu? Então, Só sintetizando a fala da doutora Adriana, a verdade é que a INSS não é para principiantes, gente. Para vocês... Isso só reforça a necessidade, exatamente, de o cidadão procurar apoio profissional na hora de pleitear benefício. Muito embora a gente sempre veja, não procura não, que advogado... gente, advogado existe para ajudar as pessoas. Se tem exceções, se tem picaretas no mercado, é exceção. A regra é gente que trabalha sério para resolver problemas da sociedade. Então, se o advogado existe para isso, procura para te ajudar. Até porque, como a Adriana colocou, é uma via crucis para você conseguir conduzir um processo dentro do INSS com qualidade. Por quê? Porque é difícil, nem a gente que é advogado tem dificuldade muitas vezes em interpretar certas formas. Imagina um cidadão comum que não tem isso na sua atualidade, no seu dia a dia. É muito complicado. Não, mas imagina, a doutora Adriana mesmo estava comentando muitas alterações que aconteceram ontem. Imagina um leigo. Sim. Numa situação dessa, ele fica totalmente perdido. E é um ano que se perde. E às vezes é um ano que vai custar a sua vida ou que vai custar todo o seu patrimônio. É uma coisa que você não precisava se submeter. Tem um ponto, Eric, que foi falado, a Adriana colocou, só quero reforçar, na verdade. Então, a pessoa que já tentou o benefício assistencial alguma vez e não conseguiu por alguma razão, ela pode tentar de novo. Se a situação que foi objeto da negativa, que deu ensejo a negativa, ela tenha sido multada. Então, a minha renda era muito alta, eu não conseguia o benefício naquela ocasião. Se você ficou desempregado, e você preenche o requisito por ser portador de deficiência ou por já ser idoso, a situação muda de figura. Então, não é para sempre. Negou. Então, não é para sempre. Se a sua situação mudou, você pode pedir novamente. Então, guarde essa informação, porque ela é importante. Tem pessoas que deixam para lá e nunca mais voltam a tentar, porque acham que não pode mais. E pode sim. Tá? Então, isso é importante. Adriana, uma outra pergunta, e a gente já está se encaminhando para a finalização, em instantes a gente já começa a fazer, acho que tem 3 perguntinhas. Mas uma questão antes pessoa em situação de rua também pode pleitear o BPC? É irônico, mas parece que a resposta parece que é quase óbvia, né? Se o benefício é voltado para os vulneráveis, pessoas em situação de rua, então, tem direito também a pleitear, certo? Sim. No escritório da Lapa, nós temos uma cliente que ela é em situação de rua, e aí a questão é que, assim, precisa comprovar como posso falar, a necessidade, a miserabilidade social. Ou seja, realmente a pessoa tem que mostrar, provar que ela está em situação de rua, que ela não tem condições. Uma coisa que eu vejo é que, normalmente, uma pessoa que está em situação de rua, ela é uma pessoa que ela tem algum problema de saúde, ou dependência química, ou alguns problemas mentais. Então, assim, normalmente a pessoa que está em situação de rua, ela tem um problema de saúde por trás daquela situação. E aí, uma vez que ela consegue comprovar, o INSS, como é que... mas ela vai precisar fazer a visita social com assistente social. Como é que ela vai fazer? Ela vai mostrar mais ou menos você vai apresentar mais ou menos o croquis da onde ela fica, da onde normalmente ela fica, ou então da casa de acolhimento, onde ela dorme, ou então onde ela fica, que foi no caso da nossa cliente, a gente deu o endereço do centro de acolhimento social, onde ela dorme, onde ela se estabelece, para que a perícia seja feita lá. Mas ele tem totalmente a necessidade, ele tem totalmente o direito a receber, desde que comprove todas as necessidades. E aí, ele se torna um benefício eterno, para sempre a pessoa vai ter? Nesses casos, pode ser que ele seja chamado ao INSS para ser feita uma prova de vida, uma prova que ele realmente ainda continue necessitando da manutenção daquele benefício. Então, assim, a pessoa, ela era dependente químico, ela começou a receber o LOAS, ela foi para um centro de
de reabilitação, ela se estabilizou, ela já dependente químico não tem cura, mas ele tem aquele controle, ela conseguiu se restabelecer na sociedade, conseguiu um novo emprego, o benefício ele vai ser suspenso, ele vai ser cessado, entendeu? E aí, aquele objetivo daquele benefício, ele foi cumprido, que foi dar maior dignidade de vida para a pessoa. Então, sim, quem está em situação de rua, eu não falo morador de rua, mas aquela pessoa que está em situação de rua mesmo, que está nas ruas, ela tem realmente o direito de receber o LOAS. Basta ela procurar o CRAS, o Centro de Acolhimento, que eles vão dar um suporte para essa pessoa para procurar o LOAS. Uma outra questão interessante a partir desse ano, antes da pandemia, as pessoas que tinham entrado com um pedido administrativo ou judicial do LOAS, a possibilidade de, caso ela não tenha recebido o auxílio emergencial, ela conseguir parcelas antecipadas referentes ao LOAS? Tá. Como é que gerou o auxílio emergencial? O auxílio emergencial, uma das regras foi que ele foi disponibilizado, foi liberado primeiro para as pessoas que recebem Bolsa Família. Então, assim, lembre que quando eu falei que para poder dar entrada e receber o LOAS, o benefício, você precisa ter o cadastro no CRAS. Normalmente, quem está em realmente situação de vulnerabilidade social, que precisa, ela já recebeu a Bolsa Família. Então, para aquelas pessoas que já receberam Bolsa Família, o auxílio emergencial, ele foi dado automaticamente, ele foi entregue automaticamente. Aí, no caso, a pessoa, ela fez o pedido do LOAS em janeiro. E aí, em abril, maio, ela começou a receber o auxílio emergencial de R$600. Esse auxílio emergencial de R$600, ele vai entrar como se fosse uma antecipação do LOAS. E aí, posteriormente, depois da pandemia, ou durante a pandemia, eles considerem o benefício, a pessoa, o INSS, ele vai descontar dos atrasados aquele valor do auxílio emergencial. O que são os atrasados? Aí a gente precisa deixar um pouco mais claro o que são os atrasados. Quando você entra com pedido, qualquer seja o pedido no INSS, a partir do momento que você deu a entrada, aquela data que você deu entrada, a data que você vai começar a receber o seu benefício. Então, assim, no LOAS, eu dei entrada no dia 19 de janeiro, e ele só foi concedido no dia 12 de dezembro, um ano depois. O INSS, ele tem esse um ano para efetuar o pagamento, então ele vai entrar como os atrasados. Então, vai juntar todo esse valor e vai entrar como os atrasados. Quando a pessoa recebe o auxílio emergencial, vamos supor, é um salário mínimo, assim, não é a soma total, mas deu de atrasados R$12.000, vamos supor que foi R$1.000 por mês, deu R$12.000 de atrasados, que foi de janeiro até dezembro, o INSS vai descontar as parcelas do auxílio emergencial que as pessoas receberam, que foi de R$600. Então, vai descontar, recebeu 3 parcelas de R$600, eles vão descontar 120, e aí por diante, quantas parcelas a pessoa recebeu. Então, daqueles 12.000, ela vai descontar esses 120, R$180 do auxílio emergencial. Aí está entrando esse auxílio emergencial como se fosse uma antecipação da sentença do LOAS, mas eles vão ser descontados. O que está gerando um pouco de dúvidas, um pouco de falatório, é que na madrugada hoje é quinta, na madrugada de terça para quarta, de quarta para quinta, foi sancionada uma nova lei que alterou muitas coisas dessa lei do LOAS, e um deles é esse atrasado. Se lá, porventura, eles retrocederam e eles pagaram como se fosse forma antecipada antes mesmo de fazer
a perícia, e mesmo antes de fazer a avaliação assistencial. Eles concederam. E lá na frente, eles viram que a pessoa teria que receber, que os documentos que ela entregou não estavam legíveis, não estavam fáceil de se entender, e por isso gerou uma nova exigência e gerou que eles entregassem novos documentos. A data da entrada do benefício, que a gente fala que é a DE, vai ser a partir do momento que ela entregou aqueles novos benefícios. E aí, como é que ele vai descontar uma coisa que eles já pagaram antes deles concederem? Aí ficou um pouco meio conturbado. Mas, em suma, é essa. Eles vão colocar como auxílio emergencial, vai descontar daqueles valores daquelas pessoas que ganham o LOA, que vão, por sentença, receber o LOAS mais tarde. E aquelas pessoas que recebem atualmente o LOAS não vão receber o auxílio emergencial, porque eles estão recebendo um auxílio, um benefício de assistência social. Isso só reforça aquilo que a gente vem falando desde o início da live e repetindo exaustivamente. É muito importante ter documento, e agora com essa alteração legislativa é mais importante ainda. Por quê? Porque quando você recebe o benefício, você recebe tudo o que você tinha para receber antes, que era o que a doutora estava explicando. Se você tem dificuldade na documentação, esse prazo vai começar quando você resolveu o seu problema de documentação. Então, o que era desde quando você pediu que ia ser um valor X, vai ser X menos 1, X menos 2. Então, se documentar é essencial, se documentar é vida no INSS, gente. Exatamente, e de novo, lembrando, a legislação previdenciária e de assistência social, ela muda muito rápido. Então, assim, na madrugada surgiu uma lei, quer dizer, e aí, o que muda na realidade na minha vida? Pode mudar muita coisa. Então, na dúvida, gente, procura auxílio de profissional habilitado e que conheça o assunto, né? Não vá simplesmente se precipitar e fazer de qualquer jeito, não, porque é o seu interesse, é o seu direito que está em jogo. Gente, bom, eu não cumprimentei aqui a Sofia, o Erivan e a Sheila, então, como eu não cumprimentei, eu cumprimento agora. Boa noite a vocês. E, bom, já vamos direto às perguntas, já estamos extrapolando o nosso tempo aqui. Quero deixar claro que, gente, quem fez pergunta que tem um caráter concreto, ou seja, pergunta de caso concreto, nós não temos condição de dar resposta do caso concreto. Então, assim, até porque requer análise de documento, avaliação específica, envolve uma série de análises. Então, a resposta aqui, ela no sentido de esclarecimento geral e hipotético, né? Então, vamos lá, a primeira. As duas perguntas são da Rose Dias. Obrigado pelas perguntas, Rose, antes de mais nada. Então, ela pergunta o seguinte: olá, boa noite, tem uma tia do meu esposo que tem problemas mentais, toma medicamentos, foi abandonada pelo marido com filhos pequenos, alguns anos atrás, sem renda alguma. Hoje, o filho dela que cuida já tentou aposentá-la, mas o INSS sempre nega. Ela teria direito ao benefício do LOAS? Aí é aquela questão que deu sim para entender. Aquela questão que eu te falei. O INSS, ele, na teoria, ele teria que analisar, né, aqueles 3 princípios. Não somente a saúde da pessoa, mas como é a convivência social da pessoa, como a saúde mental da pessoa, a saúde física, enfim. Ela, a princípio, pelo que ela me falou, sim, ela teria como ter esse auxílio, comprovando que essa debilidade mental dela, esse problema mental dela, incapacite ela totalmente de conseguir um trabalho, de ter uma vida digna. E que aí, mesmo que o SUS, o Centro de Apoio a Pessoas Mentais do seu município ou do estado forneça a medicação, forneça todo o tratamento, mas se mesmo com esse fornecimento ela não consegue ter uma vida digna, ela não consegue custear a alimentação dela, não tem, ela está em situação vulnerável, ela tem sim o direito.
Aí ela tem que analisar aquela questão que eu falei, que é a renda familiar, se esse filho que mora com ela, ele já trabalha, qual é a renda dele? Quais são os gastos que ultrapassem 1/4 do salário mínimo, se caso a renda familiar dele, que é a dele mais dos irmãos dele e da mãe dele. Se a renda de todas as pessoas da família, ela ultrapassa 1/4 do salário mínimo, mas será que os problemas dela, a medicação, exames e tudo mais, compromete muito a renda familiar? Então, é uma questão que você precisa analisar, mas, ao meu ver, sim, ela tem direito, preliminarmente, ela tem um direito, sim, ao LOAS, comprovando a renda familiar e a necessidade e a patologia dela, a doença. Ela precisa ter, como o doutor Eric já falou, nós já falamos algumas vezes aqui, se ela tem os documentos desde o início, que ela já estava doente, e que essa doença ela perdurou durante o tempo, se tornando uma doença crônica, sem cura, e que só vem a piorar ao decorrer dos anos, ela consegue provar isso em exames e medicação e atestados médicos, ela consegue sim o LOAS, entendeu? Ok. Vamos para a próxima pergunta. A Rose Dias diz assim, conheço uma pessoa também de 59 anos, que nunca trabalhou, ela tem cirurgias de hérnias e telas. Hoje vive com uma pensão da filha de R$300, uma pensão de R$300, e sobrevive com a ajuda das pessoas, e que paga aluguel para ela também. Teria direito a LOAS numa situação como essa? Ou seja, a idade é 59 anos, não fala se é homem ou se é mulher, fala apenas 59 anos. É que assim, aí a gente não vai nem olhar a idade, a gente vai olhar o problema de saúde que ela tem. Ela tem cirurgia de hérnia de disco. Uma pessoa que fez uma cirurgia de hérnia de disco dificilmente tem uma vida 100%. Ela vai ter uma mobilidade reduzida. Então, ela se enquadra como deficiente física. E ela se enquadrando como deficiente física, demonstrando que ela não consegue trabalhar, demonstrando que a renda familiar é menor que 1/4 do salário mínimo, com certeza ela tem o direito ao LOAS. Mas, assim, precisa, nesse caso em especial, tem que mostrar muito bem essa deficiência dela física. Se o médico já declarou que ela tem mobilidade reduzida, e aí pode ser o grau que for, e que ela não consegue se colocar no mercado de trabalho, aí sim ela consegue o LOAS. E um outro ponto que a gente também precisa analisar é que uma pessoa de 59 anos, exemplo, se é um senhor, não falou, vamos supor que seja um pedreiro, ele nunca, que é normalmente o que acontece, é que são os pedreiros, são trabalhadores informais que nunca contribuíram com a Previdência Social. E aí, eles adquirem uma hérnia de disco e tem que fazer essa cirurgia. Você acha que com 59 anos, essa pessoa vai conseguir um novo emprego na mesma área que ele trabalhou a vida inteira como pedreiro, carregando tijolo, cimento, levantando parede, areia? Ele não vai conseguir. Então, independente da idade dele, a lesão que ele tem na coluna é incapacitante totalmente, entendeu? Então, uma pessoa não consegue voltar a trabalhar. Então, ela precisa realmente do LOAS para poder manter a qualidade de vida dela. E o que acontece muitas vezes é que o INSS não tem essa sensibilidade, né, doutora? Ele fala, não, dá para readaptar, mas assim, a pessoa, a vida inteira, ela foi capacitada para fazer aquilo. Quer dizer, ela não vai fazer outra coisa, porque ela não sabe fazer outra coisa, e o mercado é um mercado que discrimina pessoas novas, que dirá uma pessoa de 59 anos. E aí é a hora da gente buscar o judiciário. O mercado ele discrimina muito deficiente, discrimina muito tanto gênero como deficiente, ou pessoas que têm uma limitação física um pouco maior. Tanto discrimina como as empresas elas não são adaptadas. Hoje, o INSS, ele tem um programa que quem recebe auxílio doença por acidente, e aí mostra capacidade, eles
falam que tem um programa para poder requalificar a pessoa e colocar a pessoa em um outro ambiente de trabalho. Eu já vi um caso da pessoa que ele era mecânico, ele sempre trabalhou como mecânico na empresa, ele só sabe fazer, ele só é mecânico de automóvel e de carros grandes. Ele sofreu um acidente dentro da empresa, o carro caiu em cima dele, ele teve um problema na coluna, fez a cirurgia na coluna, e aí, depois de 10 anos, o INSS resolveu suspender o benefício dele e reintegrar ele à empresa. Mas o único cargo que a empresa tinha era como porteiro. Ele não sabe mexer no computador, ele não escreve direito, ele não tem essa atenção, ele não é daquelas pessoas que ficam sentadas mexendo no computador, só dando entrada de quem entra e quem sai no prédio. Então, assim, ele começou a desenvolver uma depressão muito forte. Então, assim, é uma coisa que você precisa mostrar bem, aí que eu falo, naquele seu pedido do INSS, você descrever qual era a função dele e descrever qual é a função que a empresa quer a única função que a empresa tem como ele fazer, só que ele não se adapta porque ele já trabalhou 50 anos, mais de 40 anos na vida dele como mecânico. Não tem como você enquadrar uma pessoa que tem um outro perfil profissional para fazer uma outra coisa para ficar parada, entendeu? Então, assim, são questões que você precisa pontuar bem, colocar nos exames, colocar exames mostrando, explicar bem para o INSS, como eu falo, às vezes quando eu vou fazer algum recurso ou responder algumas questões do INSS, eu falo assim, agora eu vou desenhar para eles entenderem. Então, eu grifo bem, coloco a patologia da pessoa, explico bem que ela não consegue voltar mais àquela atividade profissional. E isso, se ela for para uma outra atividade, ela vai ter algum outro problema de saúde bem mais grave, entendeu? Então, são essas questões que a gente precisa comprovar no processo administrativo e no judicial também. Ok. E para encerrar, Adriana, a pergunta da Bianca, ela questiona se o cadastro único dá para fazer pela internet. Olha, o cadastro único, ele é feito no CRAS, pessoalmente no CRAS, com avaliação, só que aí você consegue fazer a emissão dele pelo site do CRAS. Então, você coloca lá o nome da pessoa, a data de nascimento, o nome da mãe, que aí vai aparecer a avaliação dela lá. Então, assim, eu fiz o cadastro no CRAS em 2017. Aí, hoje, eu preciso fazer um novo pedido do LOAS. Eu vou precisar ir no CRAS de novo? Não, eu vou entrar nesse sistema do INSS, do CRAS, e emitir essa nova via atualizada da certidão do CRAS. Então, eu consigo fazer essa emissão da segunda via por sistema, mas o cadastro tem que fazer realmente pessoalmente no CRAS. Tá, bom, então, lembrando que CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social do município, cada município possui um CRAS, e lembrando também que, só para finalizar, que o benefício assistencial, o LOAS, ele não requer contribuição prévia, né, diferentemente do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, não precisa ter recolhimento. Então, e é por essa razão que esse é o assunto de hoje, justamente para pessoas que não têm condição de contribuir ou que não contribuíram suficientemente para permitir tanto o acesso ao auxílio-doença ou uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Adriana e Eric, então vou passar para vocês a palavra para uma mensagem final e, enfim, porque nosso tempo já extrapolou muito. Então, primeiramente, Eric. Então, é um tema bastante interessante, é um tema sempre atual esse do LOAS. Tanto é um tema atual que é um tema que a gente já abordou aqui e percebeu que teria que voltar a abordar esse tema, principalmente nesses novos tempos, né, de reforma. Eu acho que a doutora Adriana deixou claro as principais questões que giram em torno da questão do benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Eu só gostaria de reiterar que o INSS não é para iniciante, gente.
Então, se você tem a dúvida, se você tem interesse, se você tem a necessidade de pedir um benefício de prestação continuada, a nossa recomendação, que é a recomendação de sempre, que é a recomendação de todas as lives, é de que procure um especialista, procure alguém que tem familiaridade com o INSS, para essa pessoa poder te ajudar, para essa pessoa poder te guiar e muitas vezes você ganhar muito tempo que você perderia tentando resolver alguma coisa que esbarra em diversas burocracias que são cada vez mais diferentes, cada vez mais atuais. Bem, só, agora eu passo a palavra para a doutora Adriana. Em primeiro, assim, meu primeiro parecer é que seja o INSS, como você falou, não é para iniciantes, ele é um pouco mais complexo, eles são leis que se alteram com muita velocidade, uma velocidade muito grande, então você precisa estar bem atualizado, mas a questão maior é, uma coisa que eu sempre falo para os clientes que vão para o escritório, para todo mundo que ou que é o LOAS, ou quer aposentar, ou somente está iniciando a sua atividade profissional. Sempre tem uma pasta com todos os seus documentos. Eu falo assim, pega uma pastinha, aquelas que tem um elastiquinho, bonitinho, junta todos os seus exames, não jogue nenhum exame fora, somente aqueles exames que tem ressonância, que tem um laudo, exame de sangue, não jogue nenhum exame fora. Outro ponto, todos os remédios que você comprar, não jogue fora as receitas, pegue aqueles comprovantes de pagamento com os valores que você comprou, tira uma xerox, porque normalmente eles acabam apagando conforme o tempo, tira uma xerox, coloca lá junto, grampeia junto as receitas, deixa todos os documentos organizados por data, tudo certinho, porque assim, hoje nós estamos bem, a gente não sabe o que pode acontecer com a gente no futuro. Então, assim, tem muitas pessoas, eu contribuí, mas não tenho idade e também não tenho, não consegui todos os requisitos para poder conseguir um auxílio ou uma aposentadoria e eu realmente não consigo trabalhar. Daí você já tem todos os seus exames, todos os seus documentos que você prove que a sua doença é uma doença evolutiva que você precisa mais. Então, a palavra-chave é documentos. Guardem todos os documentos. Não joguem nada fora. Isso é de extrema importância. Sempre mantenha atualizado o RG. Eu já vi clientes que, assim, foi negado ou demorou para o INSS liberar o benefício porque o RG era de 30, 40 anos atrás, e eles não aceitam, eles precisam que seja atualizado, então, no mínimo, manter sempre o RG atualizado. Isso serve tanto para mim, quanto para quem precisa de receber o LOAS ou qualquer outro benefício, ou que não precisa receber nada. Sempre deixe sua documentação em dia. E o LOAS é isso, gente, não tem muito segredo. O segredo maior é saber lidar com as documentações dele. É isso, e aí a gente vai se atualizando. Espero que tenha outras lives sobre o INSS, sobre o LOAS, porque sempre tem essas atualizações, e aí é interessante a gente sempre estar atualizado, com as informações frescas, que é para passar para todo mundo, para ninguém se perder e ficar sem receber, como a gente tinha falado, o cliente que está há 2 anos aguardando para receber um benefício e precisando da manutenção desse benefício. Adriana, e eu quero agradecer muito. Disponibiliza o seu Instagram, pode falar. Pessoal, disponibiliza o seu Instagram pessoal para o pessoal que queira te acompanhar, te seguir. Sim, o meu Instagram, ele tanto serve para tirar dúvidas previdenciárias, como do direito do trabalho, que também é o foco do escritório, questões de livros e mais, enfim. Depois nos comentários vou passar detalhado o meu Instagram, que ele é um Instagram pessoal, mas que serve para a gente falar sobre vários assuntos, tanto do direito como literários, educação, enfim. Depois eu coloco mais nos comentários o meu Instagram, tá bom?
Perfeitamente. Bom, e sem o intuito de esgotar o tema, como eles bem colocaram, até porque o tema envolve muitas nuances, sempre que surge uma norma nova, uma lei nova, então a gente tem que sempre voltar ao assunto para estar refazendo novas interpretações e trazendo novas atualizações pertinentes para o público. Então, por isso, gente, esse tema vai voltar de novo numa outra ocasião. Podem aguardar. E, dito isso, a gente encerra essa live. Quero agradecer pela presença de quem esteve até aqui com a gente, de quem começou e precisou sair antes, mas nos acompanhou por algum instante. Obrigado. Deixe um comentário se a live serviu, se foi útil de alguma maneira para vocês. Quero deixar claro que as lives elas acontecem às terças e quintas, relembrando, e que ficam gravadas aqui na página do Facebook e também no nosso canal, no YouTube. Então, fiquem atentos. Quero pedir que deixem também sugestões sobre próximas lives. É sempre útil trazer temas da atualidade, temas relevantes que interessam as pessoas, assim como esse do LOAS, em que muita gente pergunta, a todo dia, a todo momento, no escritório tem alguém fazendo uma pergunta sobre como se tem direito, se tem como correr atrás, se tem como pedir. E muitas vezes tem, e a pessoa às vezes não sabe. Peço também que curtam a nossa página do GGL no Facebook, nos acompanhem no Instagram, no @GGL Advocacia Trabalhista, e também no nosso site, o ggladvogados.com.br. E para quem percebeu que tem uma legenda aí falando sobre atendimento telepresencial, você sabe o que é atendimento telepresencial? Então, desde que a pandemia começou, a gente iniciou um processo de transformação digital. O que é isso? É um tipo de trabalho em que a advocacia ela começa e ela termina 100% a prestação de serviço pela internet, muitas vezes sem nenhum contato presencial com o cliente. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é a pessoa se proteger, não precisar se deslocar por quilômetros, por horas, como em uma cidade como São Paulo, para chegar ao escritório. Então, hoje fazemos atendimento à distância, por videoconferência, da forma como a gente está aqui batendo esse papo, de maneira ágil, de maneira rápida, sem nenhum prejuízo, porque a documentação ela é enviada da mesma maneira, através de fotografias, os documentos, o contrato, a procuração, ela é enviada pela internet também. Se a pessoa não puder receber, nós enviamos um correspondente até o local onde a pessoa esteja, ela assina e devolve. Então, todo o processo começa e termina. Tanto é que as audiências também estão acontecendo pela internet. Então, é um momento novo e que vai se tornar permanente daqui a um tempo. Então, é importante que deixar essa questão, esse esclarecimento de que esse é um trabalho importante que nós estamos desenvolvendo e é um trabalho que vai ficar, que vai permanecer, mesmo com o retorno ao novo normal, digamos assim, o trabalho pela internet vai continuar. Então, dito isso, quero convidá-los a conhecer o GGL através do nosso site e outros canais e conhecer essa proposta de atendimento telepresencial. E, mais uma vez, quero agradecer a presença dos meus colegas Eric e Adriana, convidá-los para próximas ideias de lives e dar uma boa noite a eles e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Então, muito boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Até a próxima.